I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my Fala galerinha do 8º ano, eu sou o professor Maximiliano, para quem ainda não me conhece, tá bem? E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o predicado. Na última rotina nós começamos a falar, essa aula meio que é uma revisão sobre esse assunto, certo? Uma revisão um pouco mais estendida. Então eu conto com vocês, a participação e a atenção de vocês na nossa aula de hoje online. Vamos lá? Então, novamente, a gente precisa se situar sobre o que é esse predicado, né? Nós temos o sujeito e o predicado como os termos essenciais da oração, mas o que vem a ser esse predicado? O predicado se estrutura a partir de uma forma verbal, mas nem sempre o seu núcleo será essa forma verbal. Assim, a depender do núcleo, podemos ter 3 tipos de predicado. O predicado, ele leva em consideração, para a gente classificar o predicado, nós precisamos encontrar o verbo. Só que nem sempre o verbo, apesar dessa importância para classificar o que é um predicado, ele vai ser a palavra mais importante. Num predicado ele pode ter um núcleo, a palavra mais importante, que não seja o verbo. Então nós temos 3 tipos de predicado. Acompanha comigo. A classificação do predicado. O predicado ele pode ser verbal, o núcleo é uma forma verbal. O verbo indica ação, né? Então, a mãe comprou pão e café. Vocês podem observar que esse verbo comprar é um verbo indicativo de ação, não é? Assim como tantos outros, como realizar, como matar, como comer. Então, todos esses verbos indicam ação, né? A ação da mãe de sair de casa e ir à padaria comprar pão e café, certo? Então, se o verbo indica ação, o verbo é a palavra mais importante dentro do predicado. Então, nós temos um predicado verbal. O predicado nominal, por sua vez, o núcleo é uma forma nominal que se une ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Aí é preciso que você memorize, que você aprenda quais são os verbos de ligação principais, que são inclusive os verbos que aparecem na nossa rotina de hoje, mas aparecem também em outras provas, que é o ser, estar, ficar, continuar. Ainda tem o permanecer também, que é um verbo de ligação, né? É aquela história que o verbo ele indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Nós temos aqui verbos que indicam um estado, né? E esse estado que pode ser mudado, né? Pode permanecer. As vitrines estão decoradas. Se a gente for analisar, nós temos as vitrines como sujeito, estão decoradas como predicado, né? Por conta do verbo estar. Só que o que ocorre é que a palavra mais importante é a palavra decorada, não é a palavra estar, porque o verbo estar ele é apenas um elemento que liga o sujeito ao predicativo desse sujeito, ao sujeito vitrines, ao predicativo que é a palavra decoradas, o adjetivo decoradas. Por sua vez, o predicado verbo nominal, que está aí em verdinho para vocês, o núcleo é uma forma verbal e uma forma nominal. Então, nós temos 2 protagonistas, 2 palavras que são mega importantes. No exemplo, Marina aguardava ansiosa o resultado da prova, o sujeito é Marina, aguardava ansiosa o resultado da prova é o predicado, ok? A palavra aguardar indica ação, quem aguarda, né, está cometendo uma ação. E ansiosa indica um predicativo desse sujeito, uma palavra que está lá no predicado, mas se refere diretamente a Marina. Então, nós temos aí, aguardava ansiosa o resultado da prova, não é? Nós temos aí 2 palavras que são muito importantes nesse predicado, que é o verbo aguardar e a palavra ansiosa. São 2 informações importantes. Marina aguardava e que esse ato de aguardar era de forma ansiosa. Então, não tem como dizer que a palavra aguardar é mais importante que ansiosa ou vice-versa. As 2 palavras são igualmente importantes, as 2 palavras são igualmente fortes aí dentro desse predicado. Então, quando nós tivermos isso, nós temos um predicado, verbo nominal, né? Então, com base nisso, nós vamos começar a responder às nossas rotinas, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão, ela pede que você leia um pequeno fragmento de um texto de Darlene Menconi, que é o Ai, que medo. Nós não vamos fazer a leitura, você já deve estar com sua rotina, já deve ter lido. Nós vamos apenas nos concentrar nos 2 enunciados que se pede análise, que é o enunciado 1 e o enunciado 2. Tá? Vou marcar aqui para vocês, onde nós estamos.
O pânico é genético e cientistas espanhóis estudaram famílias com histórico de fobias, né? Então, a pergunta é: em relação às orações acima, podemos confirmar que o predicado se classifica respectivamente em. Nós temos que dizer que o primeiro predicado ele é o verbal, o nominal, o verbo nominal, e o segundo a mesma coisa, certo? Então eu trouxe um quadro para facilitar a visualização de vocês, certo? Como é que a gente vai fazer essa classificação? Bem, na primeira parte nós temos o pânico é genético, né? Na primeira frase, perdão. Então nós temos que analisar o quê? Nós não vamos falar de o pânico, que é o sujeito. Nós estamos estudando o quê? Predicado. Então vamos nos situar aqui. A palavrinha é. Você sabe que a palavrinha é, na verdade, a conjugação do verbo ser. É uma das conjugações possíveis do verbo ser. Então, a palavrinha é um verbo, de ligação. Tá? Vou só abreviar aqui. Se é um verbo de ligação, a seguir nós temos um predicativo do sujeito. A palavra genética é um predicativo do sujeito, porque se refere à palavra pânico. E se eu tenho um verbo de ligação aí, um predicativo do sujeito, você vai voltar lá naquela parte que eu falei sobre as classificações do predicado e você vai ver onde é que tem sobre o verbo de ligação. Se é um verbo nominal, se é um predicado nominal, se é um predicado verbal ou se é um predicado verbo nominal. A frase seguinte, né? Cientistas espanhóis estudaram famílias, eu coloquei aí esses 3 pontinhos entre colchetes para indicar que tem mais, só que não nos interessa para análise, não nos interessa isso. Nós temos aí o verbo estudar, né? O sujeito é cientistas espanhóis, como eu disse, não nos interessa, e eu tenho o verbo estudar. Verbo estudar, indicação ou estado? Claro que ação, não é? O ato de estudar é uma ação. Então, se ele indica a ação, nós aí temos outro tipo de predicado diferente do primeiro, que é o pânico é genético. Então, se ele indica ação, nós temos outro tipo de predicado, né? É um verbo transitivo direto. Aí você deve estar se perguntando em família, professor, o que é? Eu vou trazer aqui para vocês, embora não seja importante para o nosso estudo. Um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho, obviamente, um objeto direto aí, tá bem? Então, volta lá na aulinha e marca a resposta correta. Segundo, a segunda questão, ela pede o seguinte, vai fazer análise desse fragmento, né, da manchete. Nelsinho Batista está satisfeito com a evolução tática do esporte, não é? Então, ele vai querer saber, na oração, Nelsinho está satisfeito com a evolução tática do esporte, podemos afirmar que o predicado ele é o quê? Verbal, nominal, verbo nominal, e vai pedir uma explicação também. Então, se concentra nessas duas coisas, no que é e na explicação. Então, nós vamos analisar. Ó, aqui nós temos o sujeito, que é o Nelsinho Batista, né? Não nos interessa, e o verbo estar, né? O verbo estar, nós já falamos aqui. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, entre alguns outros. É um verbo estar, é um verbo de ligação, essencialmente um verbo de ligação, né? Qual é a função? Só ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ligação, basta voltar lá na parte de classificação do predicado e ver. Verbo de ligação é o quê? Indica um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Não tem erro. E na terceira e última questão, a questão traz uma tirinha, não é? É um gênero textual, essa historinha aí bem curta, bem breve em quadrinhos. E faz o seguinte, as duas zebras estão conversando, né? Oba, está chovendo, os leões não vão aparecer. E o leão fala, não posso sair. Com esse tempo úmido, minha juba fica toda armada, não é? Então, a análise vai recair sobre essa frase do leão. Com esse tempo úmido, minha juba fica toda armada. Qual é o núcleo e qual é a classificação do predicado? Ele vai pedir o núcleo, qual é a palavra mais importante, a palavra protagonista do interior do predicado, e ele vai pedir também a classificação, se é verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos ver? Minha juba fica toda armada.
Bem, dessa vez eu vou classificar o sujeito. Embora não seja de interesse a nossa atividade, né? A gente vai classificar. Minha juba, né? Essa palavrinha juba é o núcleo desse sujeito. É um sujeito simples, cuja palavra mais importante é a palavrinha juba. Aí você deve estar se perguntando, o que é esse minha, professor? O minha, a gente vai classificar como uma adjunta de nominal, que são essas palavras que circulam em torno do substantivo, né? De forma meio que acessória, né? Vai trazer uma informação não tão importante. Afinal, a informação mais importante, o núcleo, é a palavra juba, né? Essa informação adicional é de que essa juba pertence ao leão. Mas vamos nos concentrar no que nos interessa, não vamos perder tempo. No predicado, você já deve estar até ansioso para saber qual pode ser a resposta. O verbo ficar, né, fica, eu que falei lá no comecinho novamente, é um dos verbos de ligação. Vamos relembrar? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer. São os verbos essencialmente aí de ligação. E a palavra mais importante aqui é a palavra armada. Essa palavrinha armada indica um predicativo do sujeito. Você deve estar se perguntando o que é predicativo do sujeito de novo. É um termo que está lá no predicado, mas se refere ao sujeito. Então, a palavra armada, ela faz referência direta à palavra juba. Direta entre aspas, né? Porque nós temos um verbo de ligação, nós precisamos, então não é tão direta assim. Mas a palavra armada está dentro do predicado, mas ela tem um forte relacionamento com a palavra juba aí. Então, nós dizemos que ela é um predicativo do sujeito, uma palavra que está no predicado, mas que se refere ao sujeito. Então, a palavra mais importante, esse núcleo, é o armada, não vai ser o fica, tá certo? Nós temos um tipo de predicado especial aí. Volta lá na classificação que você vai saber, tá bem? Gente, a aula de hoje foi muito dinâmica, muito gostosinha, na verdade. Eu tenho certeza que você respondeu corretamente a sua rotina. Se não tiver respondido, se estiver errado, acompanhe de novo essa aula até você entender o que essas classificações do predicado, porque elas são muito comuns em provas, né? Provas para quem quer prestar vestibular futuramente. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado a rotina, tenham gostado, tenham respondido as questões, né? Porque se não tiver respondido, não tem graça. E eu volto com vocês na semana que vem com com novas atividades, com novas explicações, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.